Podemos ler? Diz assim, ó, Lucas 22, verso 31. Simão, Simão, disse Jesus, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não o que, pessoal? Grife aí, desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão, como para a morte. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conhece, antes que o galo cante. Diga, põe a mão sobre a Bíblia e diga, Pai, fala ao meu coração e me ensina a tua palavra. Em nome de Jesus, diga amém. Pode sentar. Então, olha que Jesus falou. Simão, Simão, Jesus está falando com você. Jesus está falando com cada um de nós. E está dizendo o seu nome agora. E dizendo, olha, Satanás vos reclamou. Quem sabe que o diabo vive querendo tomar a sua alma? Levanta a mão. Quem sabe que o diabo vive querendo jogar você na prostituição, nas drogas, na bebida? Quem sabe que Satanás vive tentando te tirar da casa de Deus, da obra de Deus? E ele usa de todo tipo de artifício para isso. Irmãos, isso é o reclame do inferno. E ele diz, Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Sabe o trigo na peneira? Satanás queria peneirar a vida de Pedro. Irmãos, o que nós temos para dar a Deus? Quem nós somos? O que nós temos para dar? Então, é importante que a gente tenha essa concepção de que todos nós, todos, sem exceção, somos reclamados todo dia para o inferno, pelo inferno, para nos derrubar. Várias maneiras. Como ele puder fazer, ele vai fazer. Como ele achar que você é fraco, aonde você for fraco, ele vai bater ali. O teu calcanhar de Aquiles, ali onde dói. Onde quando ele bate, você já quer arriar. Ah, bispo, eu sou fraco com relação a dinheiro. Então ele vai causar problema financeiro para poder ver você distanciado da casa de Deus. Bispo, eu sou fraco em relação à mulher, a homem, a prostituição. Então ele vai bater em cima disso, para que você caia nesse pecado. Bispo, eu sou ex-drogado, mas eu ainda sinto desejo pela droga, o vício da droga. Então ele vai bater nesse campo. Você é ansioso? Vai bater no campo da ansiedade. Você é depressivo? Vai bater no campo da depressão. Você tem histórico de gente maluca na sua casa? Então ele vai querer deixar você maluco também. É incrível, mas é verdade. Então quando Jesus falou, Pedro, toma cuidado, porque Satanás ele está tentando te derrubar. Mas olha que palavra linda que Jesus fala para Pedro. Eu, porém, quer dizer, o diabo quer matar, roubar e destruir. O diabo quer peneirar. Mas ele disse, porém, eu, Jesus, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, para que a tua vida espiritual não decaia. Jesus ele está rogando para que a nossa vida se levante. O Espírito Santo trabalha para você se levantar cada segundo, para que você tenha uma visão espiritual, um desejo espiritual, um fomento espiritual, não desistir do caminhar com Deus, não desistir de servir a Deus, não desistir de ler a palavra, não desistir de fazer a obra de Deus, não desistir de ir para a casa de Deus. Enquanto o diabo luta para você se afastar de Deus, Jesus luta para que você se aproxime dele. E ele diz assim, eu porém roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Mas Pedro se achava. Pedro dizia, não, eu sou crente. Jesus está dizendo isso de mim, mas eu sou crente. Eu sou crente, eu estou aqui com Jesus, andando com Ele. Eu expulsei demônio, eu curo pessoas quando estão enfermas, eu prego a palavra, eu sou crente. E Jesus disse assim, ó Pedro, quando te converteres, tu vai fortalecer os teus irmãos. Amém? Então, quando é que isso aconteceu? Jesus
Passou 3 anos com Pedro. 3 anos com Pedro. Será que em 3 anos não deu para Pedro, andando com Cristo, o pastor supremo, o sumo sacerdote da linhagem de Melquisedeque, estava com ele, andou sobre o mar, fez Pedro andar sobre o mar? Imagine isso. Ele teve uma pesca maravilhosa, ele viu a multiplicação de pães e peixes. Jesus fez milagres, prodígios e maravilhas na frente de Pedro. A filha de Jairo ressuscitou. Então, não havia por que Pedro não ser um cristão fortalecido. Mas naquela hora, naquele momento da aflição, da perseguição, porque esse era o momento, a ceia já havia sido realizada, e havia ali um momento de que Jesus ia anunciar: olha, os meus inimigos vão me pegar e vão me levar para a cruz. Era o momento da perseguição. Gente, quem aqui é corpo de Cristo? Levanta a mão. Pois esse é o momento que Jesus está anunciando a perseguição à igreja. É o momento que o corpo de Cristo vai padecer na mão de autoridades, por causa de decretos, de governadores, de prefeitos, de juízes. E aí, igreja, no momento que ele está anunciando isso, Pedro diz assim: mas Senhor, eu sou convertido. Olha, Senhor, eu te digo que eu estou pronto para morrer contigo. Eu estou pronto para qualquer coisa, para ser preso por amor a ti. Isso é uma falácia, Pedro. Isso é uma falácia, irmão. Quando a gente muitas vezes não está pronto nem sequer de deixar o mundo, nem sequer de deixar o pecado que a gente ama. Quando a gente não tem no nosso coração o desejo de ler a palavra, de orar, de nos humilhar perante Deus, de ir à casa do Senhor. O alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. O carregar a Bíblia para a igreja, o botar ela debaixo do braço, de ser aquele crente Bíblia. Nós não temos esse desejo. Como é que estaremos prontos para o que vem? Para o que está sendo anunciado? Os acontecimentos estão mostrando que nós, igreja, estamos sendo perseguidos. E aí, em alguns lugares do Brasil, pastores foram presos por fazerem o que eu estou fazendo aqui. Gente, eu estou fazendo alguma coisa errada? Eu estou fazendo algum crime em abrir esse livro sagrado e pregar para vocês? Imaginem que agora no Brasil, com esses decretos, isso aqui é crime. Eles estão tornando isso aqui um crime, e me tornando um criminoso. Eles estão rasgando o artigo 5º, inciso 6 da Constituição, e tirando de nós a liberdade de culto. Então, lá pelas 8, 9 horas, você tem aí o toque de recolher. Isso é um absurdo. Quem foi que decretou? O prefeito, o governador? E quem foi que disse que o prefeito e o governador pode decretar qualquer toque de recolher? Só o presidente da república, num estado de sítio, numa questão de guerra, irmãos. E eu já estava fazendo uma pesquisa, irmãos. Em nenhum momento, em estado de guerra, se fechou a igreja. Existem 2 pactos. São José da Costa Rica é um deles, que mantém essa aliança entre nações, de que os direitos fundamentais, incluindo o direito de culto, não pode deixar de existir e não pode ser vilipendiado. Mas acontece que a questão não é um vírus. A questão, ela não é somente direita e esquerda. Não. A questão é que existe um domínio vindo para o mundo, o anticristo. E ele está fazendo uma doutrinação, ele está preparando as pessoas para receberem a marca da besta, para entrarem nos cantos e mostrarem o braço, ou mostrarem a testa, para poder entrar nos cantos, para comprar e para vender.
Então você entra na igreja, já tem que ter um negocinho marcando lá a temperatura, e você tem que se submeter a isso, você tem que passar álcool gel, você tem que colocar máscara, e você começa a ser um pocotó do diabo. É verdade ou não é, pessoal? Sim ou não? Quem quer andar de máscara? Ninguém. Quem quer usar álcool gel na mão o tempo todo? Ninguém. Quem quer estar mostrando a mão ou a testa para a temperatura? Ninguém, até porque não funciona. Eu tive Covid e não tive febre. Você acha que você vai no supermercado? Nem tem, né? No supermercado ninguém nem bota. Mas no shopping, quando tiver aberto de novo, ainda tem isso. Você chega lá, mostra a mão, você entra com Covid, cara. O Covid, não, nem todo mundo tem febre. Tem gente que não tem sinal nenhum que tem Covid. Então, é muito preocupante, porque a gente entende que o negócio é botar o povo de joelho, é quebrar o comércio, é fechar a igreja, é fazer as pessoas ficarem na miséria, comendo com R$150 por mês. É isso que está sendo implantado. Porque o comunismo, ele bota as pessoas, ele acaba com a classe média e deixa a classe pobre mais pobre ainda. E depois ele começa a sugar da classe rica, até que todo mundo está sob domínio. Por isso que nós temos que ter muito cuidado, porque quando a gente diz, eu sou igreja, Senhor, eu estou pronto. Está pronto mesmo? Você está pronto porque está vindo? Você está pronto para ser arrebatado? E se você ficar, você está pronto para enfrentar 7 anos de grande tribulação? Tem muito crente despreparado, não sabe, não está entendendo o que está acontecendo, irmão. Jesus disse, olha, quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. E esse homem, Pedro, a história dele revela um cidadão que é advertido muitas vezes. Essa não foi uma só advertência que Cristo deu nele, não. Foram várias. No dia que ele cortou a orelha de Malco, Jesus repreendeu ele também. No momento em que ele corta a orelha de um soldado. E gente, Pedro sendo repreendido várias vezes, ainda não tinha se convertido. Sabe o que é pior? Quando você não quer a repreensão. E quando você ouve a repreensão, você não se converte. A igreja, ela traz para a gente essa visão de conserto. Quando você lê Jeremias 18, o que é apresentado para a gente? Um vaso na mão do oleiro. Quem lembra desse texto? Eu quero ser, pelo menos a música você lembra. Senhor amado, como um vaso nas mãos de quem? Do oleiro. Quem é o oleiro? Deus. Quebra a minha, quebra a minha vida. E por que ele vai quebrar? Porque o que você veio para a igreja, do jeito que você veio, não serve de nada para Deus. Deus não quer gente que seja incoerente com a palavra. Deus não quer que, olha irmão, infelizmente, você vai concordar com o que eu estou dizendo, nem que você seja o mais louco dos homens. Mas quantas pessoas a gente fala assim, cara, vai ficar de fora prostituto, vai ficar de fora homossexual, não vai? Ou não vai? Vai ou não vai? Está escrito. A Bíblia fala de sodomita. Sodomita é a ação, é o sexo da homossexualidade. Não tem como evitar essa verdade. Está escrito. É gente que pratica relação homem com homem, mulher com mulher. Então, quando a gente fala, a pessoa, aí você vê que a pessoa não quer ouvir. Ela se chateia, diz, não, isso não é para mim não. Não aceito isso não. Malicioso, murmurador, infiel. Entendeu? Aí a pessoa diz, puxa, mas eu tenho certeza, eu acho que Deus vai me levar, vai me arrebatar, porque Deus é misericordioso. Jesus repreendeu e disse, Pedro, presta atenção, o Satanás está fazendo isso contigo, está te enganando. João 8, gente, o diabo é o pai da mentira, Jesus disse. Vocês estão atrás de mim querendo me matar porque eu falo a verdade. Mas se eu mentisse, vocês iriam me aceitar. Sabe por quê? Jesus disse para eles, eu não estou dizendo para você não, viu?
Jesus disse, sabe por quê? Porque vocês não são filhos de Deus, vocês são filhos do diabo. Porque o diabo é mentiroso, pai da mentira, e ele mente porque isso apraz a ele, isso alegra ele mentir. Ele é um enganador. Quando Jesus disse isso, os judeus ficaram com ódio. Nós somos filhos de Abraão. Ou seja, nós temos a fé que Abraão ensinou. E aqui no texto, olha aqui no texto que coisa forte. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Quer dizer, ter fé é importante, mas não quer dizer que você é convertido. Ter a fé de Abraão é coisa boa. Sacrificar é coisa boa, mas presta atenção. O que faz com que eu seja convertido é a mudança da minha vida, é a transformação do meu ser. Transformação da minha vida. Olha que lindo que ele está tocando. Eu quero o quê? Ser o quê? Um vaso novo. Transformação de mente, transformação de coração, transformação de vida. Nós vivemos uma época que as pessoas, por que Jesus está voltando? Porque o povo da minha época, lá quando eu me converti, quando ouvia uma palavra, se ajoelhava perante a palavra, se dobrava com temor, chorava com temor. O povo de hoje é muito frio, é muito calculista, é muito mimimi. As pessoas dizem assim, não é para mim não. Então mulher quer andar nua, mulher quer andar com decote, mulher quer andar nos Facebook da vida fazendo aquelas poses assim, mostrando o seio. Sim ou não, pessoal? É ou não é, pessoal? De vez em quando eu pego umas irmãzinhas fazendo esse negócio. Eu digo, filha do cão, fica fazendo eu perder meu tempo na igreja. Eu perco meu tempo com esse tipo de gente. Às vezes é um rapazinho, todo boiolinha na igreja. Aí eu digo, olha aí, o cara podendo ser macho, fica com calcinha acochada, aquelas coisas todas. Não quer saber do evangelho, irmão. Não quer saber de Deus. Você chama para oração, não vem. Chama para leitura, não vem. Chama para o evangelismo, não vem. Agora chama para um sorvete. Chama para comer sanduíche. Chama para comer pastel. Para ir para uma pizzaria. Olha, a festa é grande. Esses crentes de hoje, nem pegando pressão, eles sobem no arrebatamento. Nem pegando pressão. Nós temos que acordar. Porque Jesus disse assim no versículo 34. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te, isso é uma afirmação, Pedro, que hoje, qual é o dia? Hoje. Tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. É interessante que quando Jesus marcou o juízo sobre Pedro, falou que seria hoje. Você sabe que dia é hoje? Bispo, é quarta-feira, dia 7, né? Olha, 7 é até o número da perfeição, né? Mas presta atenção, e se hoje for o dia de você acertar contas? E se hoje for o dia do juízo? E se Jesus vier agora e você ficar olhando para pessoas que sumiram daqui da igreja? Isso não mexe com o teu emocional? Isso não mexe com o teu coração mais? Isso não te atribula para você correr para ler a Bíblia, orar e ser mais firme? Porque se não te atribula, se não mexe com você, se não mexe com o teu emocional, se não te sacode, você está morto. Você está morto. Se isso não fizer você levar a sério as coisas, você está morto. Então, preste bem atenção numa coisa. O tempo em que nós deveríamos ter feito muitas outras coisas para o Evangelho, ele se foi. Muitos, durante muito tempo, tiveram oportunidade, mas não usaram. Cada um cuidou de si mesmo, da sua vida pessoal. E quando eu falo essa palavra pessoal, até me preocupa. Sabe por quê? Porque quando você vai aconselhar uma pessoa,
As pessoas de hoje, elas dizem assim: olha, bispo, no que for espiritual, eu lhe escuto, mas não se meta na minha vida o quê? Pessoal. Está entendendo, Silvênio? Entendeu, Flavinho? Não se meta. Aí eu digo assim: tá bom. Tá bom. Então você é um anjo. Você é um espírito. Você não é corpo, você não tem alma. Eu não vou me meter na sua vida pessoal. Mas a sua vida pessoal vai se meter na minha, já já. Porque eu estou ali alegre e contente, orando a Deus no meu gabinete, lendo a palavra. Então termina o culto, eu estou cansado, querendo ir para casa. Aí você diz: bispo, eu quero falar com o senhor. E o que é? Eu estou com um problema no meu casamento. Casamento é o que, pessoal? É pessoal ou não é? Bispo, eu quero falar com o senhor. O que é, meu irmão? Eu estou com um problema com a minha filha, com o meu filho. Isso é o que, pessoal? Pessoal. Bispo, eu estou com um problema financeiro. Isso é o que, pessoal? Pessoal. Eu estou desempregado. É pessoal. E aí? Eu estou com depressão. É o que? Estou querendo me matar. Bispo, isso aí é emocional. É pessoal. Porque foram um conjunto de emoções, de problemas em casa, que fizeram você pensar em suicídio. E para eu tentar te ajudar, você vai sentar 2, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, às vezes é 1 ano, 2 anos, para eu poder trazer a você, fazer com que a palavra que eu estou levando entre dentro de você, porque tem gente que é duro feito pedra. E você acha que o pastor não deve entrar no seu pessoal, mas quando você precisa, você quer que o seu pessoal entre na vida do pastor. Então, aprenda uma coisa: Deus tem que agir no nosso espiritual, no nosso emocional e no nosso pessoal. Ele tem que reinar sobre tudo. Ele tem que reinar sobre o teu casamento, sobre a tua família, sobre a tua vida financeira. Não queira um Deus que só fala com você no lado espiritual. Ah, eu quero um Deus que me dá dons. Eu quero um Deus que faz eu falar em línguas, que faz eu profetizar. Eu quero um Deus que quando eu orar eu sinto uma alegria no espírito. É só isso que você quer de Deus? Eu quero um Deus que arranque o capeta que está em mim. É só isso? É só isso que você precisa? Não é. A sua sede é bem maior. A sua carência é muito maior. Porque você não está ainda lá no céu. Você está onde? Com os pés na terra. E quem mora nessa terra tem problema pessoal. E são os problemas pessoais que influenciam na tua vida espiritual. São eles que tentam te derrubar. Quando Jesus disse: Pedro, Satanás quer te peneirar. Ele está dizendo assim: Pedro, toma cuidado, porque a qualquer momento vai começar a ter tribulação na tua vida. Vai começar a ter, eu vou falar como se fosse você, Pedro. Vai começar a ter problema financeiro, vai começar a ter problema conjugal, vai começar a ter problema de ordem emocional. E aí, Pedro? Pedro coçou a cabeça e Jesus disse: mas calma, Pedro, calma. Calma. Eu vim aqui para te ajudar. Eu estou aqui para ajudar vocês, por ordem dele, para entrar na sua vida pessoal e dizer para vocês que ele quer reinar na sua família. Ele quer reinar nas suas emoções. Ele quer reinar nos seus desejos, nos seus alibidos, nos seus pensamentos mais promíscuos. Sabe quando você tem desejo promíscuo? Quem aqui tem desejo promíscuo? Levanta a mão. Ninguém tem. Ninguém tem desejo promíscuo, pois eu tenho. Ninguém tem. É só eu que sou pecador aqui? Só eu que penso besteira? Bora, alguém tem mais? Ah, está começando a cair as máscarazinhas. Deixa só essa daqui e tira a outra. Santo do pau oco. Você quer enganar a mim com 50 anos, amigo? Amiga, não tem um minuto inteiro que você não pensa numa besteira. Tira essa máscara. Sabe por quê? Porque Deus é onisciente. Deus é onipresente. E só Ele tem poder de arrancar essa malícia do teu coração. Quem entendeu isso, levanta a mão.
Então faz assim, por favor, bota a mão na sua cara assim, isso. E diga, ó Deus. Diga, ó Deus, bem alto. Mais alto. Como quem está clamando mesmo. Diga, ó Deus, arranca de mim essa máscara, essa falsidade ideológica cristã, porque eu sou falso, pecador, mentiroso, filho do cão, mas eu quero me converter hoje. Quem está entendendo isso? Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Você não é nada enquanto você não arrancar essa máscara religiosa. Não adianta você dizer que é convertido. Deus conhece o teu interior, Deus conhece a tua vida, Deus sabe o teu propósito de vida, Deus conhece o teu amanhã. Se converta para ser curado. Então é o que Jesus diz, leia comigo, por favor. Verso 32, eu porém roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, isso é forte. Quantos anos você tem de igreja? 10 anos, 15 anos, 20 anos, 44 anos como eu? Não importa quanto tempo você tenha, a máscara tem que cair. E quando ela cair, você vai espelhar a glória de Deus na sua vida. As pessoas vão olhar para vocês e vão dizer, esse aí é filho de Deus, essa é filha de Deus, esse tem unção do Espírito Santo, essa daí é um testemunho vivo da palavra. Eu não preciso nem ler a Bíblia, basta eu olhar que eu vejo o Cristo nessa pessoa. Imagine isso, ó. Acompanhe aqui a câmera. O que é que você acha? Depois que eu falei isso tudo, tem gente assim, ó. Essa é a reação de alguém que está arrependido? Essa é a reação de alguém que diz, eu quero ser arrebatado? Essa é a reação de alguém que diz, caramba, eu perdi meu tempo com as coisas do mundo, com as amizades do mundo, eu perdi meu tempo dando ouvido a quem não presta, eu tenho que me reconciliar com meu Deus agora, eu tenho que ser fiel agora, urgente, porque esse é o momento da peneirada, esse é o momento da perseguição, esse é o momento em que Cristo vai ser crucificado. Sabe, o ministro da Justiça do Supremo Tribunal Federal, ele liberou num dia, e 2 dias depois os outros foram para cima para fechar. Os prefeitos entraram com processo, com a petição para fechar as igrejas. Prefeitos, governadores, ministro do Supremo. Teve um ministro, acho que foi o Marco Aurélio, que disse, esse novato, que é o ministro que o presidente colocou lá, indicou, esse novato parece que é religioso. Em outras palavras, eu não sou. Vocês estão entendendo? Nós estamos vivendo esse tempo aí. A igreja tem que estar de joelhos, mas não para eles. Tem que estar de joelho para Deus. A igreja tem que adorar o Senhor com toda a força da alma. Irmãos, se fecharem a igreja, não podem fechar o seu coração. Não podem arrancar de você a fidelidade. Tem tanto crente dentro de casa que deveria estar nas ruas pregando o evangelho. Cadê que você pega uma Bíblia, vai para a esquina da sua casa, vai para a esquina da sua casa e grita, Jesus está vindo! Cadê que você entra no ônibus, que ônibus pode lotar? Eu estou achando que eu vou ser pastor dentro de ônibus, porque o ônibus dá para ter uma plateia maior do que essa daqui hoje. Cadê que você entra lá para pregar o evangelho? Por que você não faz um cartaz de frente e de costas dizendo, Jesus Cristo está vindo arrebatar a igreja, se prepare? Por que você não anda nas ruas fazendo esse cartaz, vestindo um pano de saco e gritando, arrependam-se porque o reino de Deus é chegado, a hora do arrebatamento chegou, se arrependa porque a noiva vai ser arrebatada, está na hora de você deixar pecados. Cadê que você está fazendo isso? Onde é que você está? Estou em casa,
O que você está fazendo? Estou assistindo televisão, estou no meu celular. Você nem está orando, não está jejuando, não está fazendo nada do reino. Você está em casa. Queridos, esse é o momento que você não pode e não deve ficar em casa. Quem está entendendo isso? Eu queria que você prestasse atenção em 8 tópicos que eu vou citar aqui. O primeiro, diga: Pedro caiu do pedestal. Sabe por que ele caiu do pedestal? Porque ele estava cheio de autoconfiança, ele se achava. Tem gente que diz: não, pastor, eu sou crente. Na hora da tribulação, essa voz grossa fica bem fininha. Pedro caiu do pedestal. Segunda coisa, ele na hora que Jesus disse: olha, Pedro, vigia, lá no Getsemane, vigia, Pedro. Quando Jesus voltou, Pedro estava dormindo. Pedro estava dormindo quando Jesus voltou. Isso é uma coisa que você tem que entender. Jesus está vindo e você está como Pedro, dormindo. Jesus acordou Pedro, acordou e voltou para orar. Quando ele volta de novo, Silviane, como é que Pedro estava? Dormindo de novo. Aí Pedro é acordado de novo, ele vai orar. E numa terceira vez, quando ele volta, Pedro está o quê? Dormindo. Jesus disse: nem agora, nesse momento, vocês querem vigiar comigo? E essa é a pergunta que não quer calar. A pergunta de 1 milhão não sei, vou nem falar dólar não, vou falar 1 milhão de eternidade. Nem dessa hora, nem vendo que o arrebatamento está chegando, você quer vigiar? Vai continuar brincando? Então esse é o momento. Esse é o momento. É um momento muito, mas muito, muito importante para você vigiar. Muito importante. Embora Satanás queira te afastar, é o momento de você se afirmar com Deus. Amém? Amém, pessoal? Então você tem que se levantar urgente. Mas urgente mesmo. Bispo, sexta-feira eu me levanto. Eu nem sei se sexta-feira a gente vai poder ter culto. Se não tiver, vai ser só atendimento. E se Jesus não voltar hoje ou amanhã, você está brincando com um tempo que não é seu. E aliás, existem 2 tempos no final dos tempos. Antes do arrebatamento, 2 tempos. É o tempo e o fora do tempo. O tempo, eu tenho certeza que acabou. Estamos fora do tempo. Estamos vivendo a graça sobre a graça. Ou seja, o favor sobre o favor. Deus ainda está esticando um pouco essa liga. Só um pouquinho. Porque tem pastor como eu dizendo: ô pai, só mais um pouquinho. Dá só mais um pouquinho de tempo. E o Senhor está esticando só mais um pouquinho para dizer: como é o nome da senhora? Célia? Vou esticar só mais um pouquinho para a Célia se resolver. Vou esticar só mais um pouquinho. Como é seu nome? Como é? Jamile. Para Jamile se converter. Mas Jamile, ela diz: mas bispo, eu já sou crente, né, Jamile? Pedro também disse isso. Viu, Célia? Pedro disse: eu sou crente. Jesus disse: não. Quando você se converter, você vai ajudar os seus irmãos. Você vai ser um pregador do evangelho. Você vai levantar a obra. Você vai fazer uma coisa grande para mim. Ninguém pode dizer que é convertido apenas porque vem ao culto. Quando você se converter, você vai impactar pessoas do seu lado. Pessoas vão olhar para você e vão ter sede de Deus. E você vai saciar com o seu testemunho, com as suas palavras. Então, irmão, se isso não está acontecendo ainda na sua vida, você precisa agora mudar. Pedro seguiu Jesus de longe, como muita gente. Quando Jesus foi preso, lá no capítulo 22, versículo 54, diz assim, ó: então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe.
Esse Pedro seguia de longe. Peraí, olha para mim. Não foi ele que aqui no versículo 34 afirmou e disse: Senhor, aliás 33, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para o quê? A morte. Opa, nada como um dia atrás do outro, nada como um momento de perseguição para ver de que o cara é feito, nada como uma tribulação para ver de que evangelho você é, se você é convertido ou não. Não aguenta uma tribulação, não aguenta nada, não aguenta uma chamada de atenção, não aguenta uma exortação. Quando ele viu Jesus sendo preso, ele ficou de longe. Acabou a coragem do homem, nem para morrer, nem para ser preso. Seguiu de longe. Irmão, essa pandemia revelou muita gente. Tem muita gente que está de longe, bem de longe, que em vez de correr para perto para viver o evangelho, ficou de longe. É incrível, né? Tem muito Pedro que precisa se converter na igreja. Tem muita gente que precisa passar pelo novo nascimento. Tem muita gente que deveria aproveitar cada segundo do culto desse para se lavar e se purificar e se santificar. Então aqui, só para vocês terminarem comigo, Apocalipse, leia por favor, capítulo de número 22, versículo 10. Posso ler? Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está o quê? Próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo o quê? Imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Não é segundo os seus pensamentos, não é segundo as suas palavras, é segundo a sua prática de vida, a sua vida. Então não adianta dizer eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou de Deus. Não adianta fazer kung fu, karatê, se jogar do, sabe, fazer aquelas arrumação, sair sapateando. Isso não adianta. É bom para as pernas, é bom para baixar o bucho, mas não adianta. Eu já vi muito crente desse jeito, irmão. Chega no culto, já vai, é mistério, aí roda, e vai, e roda. Eu digo, rapaz, parece aquele cantor que morreu lá, o português. Lembram? Aquele português que morreu recentemente, de câncer, como é o nome dele? Roberto Leal. Os crentes fazem do mesmo jeito, tá? Quando chega nas igrejas. E como o Roberto Leal morreu, tem muito crente morto fazendo a mesma coisa. Presta atenção nisso. Isso não enche os olhos de Deus. O que enche os olhos de Deus é quando Ele olha para você e vê o seu testemunho de vida. É quando Ele vê que o Evangelho está dentro de você e está sendo externado para os outros. Então cada um vai receber conforme as suas obras. Não adianta dizer que tem fé sem obra. Tiago capítulo 1. Diz-me que tem fé, mas não tem obras. Eu te digo, eu tenho fé e eu te mostro pelas minhas obras. Então é isso que é importante você lembrar agora, no período do arrebatamento da igreja. E deixe Deus entrar no seu pessoal, e deixe Deus entrar no seu íntimo, deixe Deus ser dominador da sua vida, e se subjugue à palavra e ao Espírito, porque é a única coisa que pode salvar você agora. Não se afaste da igreja, não se afaste do pastor, não se afaste do Espírito Santo, não se afaste da sã doutrina, porque é a única coisa que pode mudar a sua vida. Quem entendeu isso? Fique de pé. Aleluia. Põe a mãozinha no seu coração. E eu quero convidar você que diz, olha bispo, eu quero entregar minha vida a Cristo de verdade. Eu sou um crente de meia pataca, de meia tigela. Eu sou crente 007, é disfarçado.
Eu quero me converter, mas de verdade mesmo, me lavar no rio de água viva, porque o que eu me lavei estava sujo, era podre, era um rio de gente religiosa que não queria nada com Deus, era só fachada, era na igreja, quando eu chegava em casa, roupa decotada, celular na mão e dancinha da garrafinha. Então se converta hoje e mude, amém? Mude. Comece abrindo seu coração. Depois que você abrir seu coração, abra também seu guarda-roupa. Abra tudo. E se revele para Deus, porque Deus te conhece. Se você não quiser se revelar, é problema seu, mas que Deus te conhece, te conhece. E Ele sabe quem você é, mesmo que você não queira dizer para Ele. Mas o conselho que eu te dou é o mesmo que Jesus deu para ele. Pedro, quando tu te converter, tu vai ajudar muita gente. Amém? Vamos lá. Olhe para mim. Que livro é esse? Que livro é esse? A Bíblia o quê? Ela é sagrada para você? É o livro sagrado? A palavra sagrado vem de quê? Santo. Tudo que está aqui é a verdade. Mas se você não aceita o que está aqui, você está na mentira. O que você pensa, o que você acha, não está aqui. Mas o que Deus pensa e o que Deus acha está aqui. Então, irmãos, tem crente que não concorda com a Bíblia. Nós vivemos numa época que pastores querem atualizar a Bíblia porque não concordam com o que está aqui. Sabe qual é a desculpa? Tem um cidadão chamado Ed Renekiewicz que ele disse que a Bíblia está ultrapassada, que tem que ajeitar, porque o mundo evoluiu. Deus evoluiu. Se Deus evoluiu, a palavra dele tem que evoluir também. Mas a Bíblia diz que Deus é perfeito, e que se Ele é perfeito não tem evolução nenhuma. Se a Bíblia é perfeita, não tem que ser evoluída, não tem que ser atualizada. Deus não é um ser antigo não, Ele é o mesmo, Ele não mudou. Porque não há critério nenhum para ser acrescentado a quem já é perfeito. Quem está entendendo isso? Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque tem muita gente que diz que isso aqui é sagrado, mas só para o outro, para si não. Quando você vai falar o que está aqui, Flávio, as pessoas dizem, você fala 2 horas, por isso que eu confesso a vocês, não vou confessar um pecado para vocês. Eu nem tenho mais paciência de aconselhar a gente. Sabia? Porque você fala 2 horas com uma pessoa, quando você está já com a garganta doendo, ela diz assim, bispo, mas eu acho, aí pronto. 2 horas de tempo perdido, 2 horas de garganta arranhando, sem resultado nenhum, porque ela acha. Então todo dia as pessoas estão rasgando o livro sagrado. Todo dia elas estão sendo rebeldes contra Deus, contra a palavra. Sabe aquela frasezinha? Eu não sigo a homem nenhum. Já ouviu isso? Hã? Tu imagina o povo de Israel? Eles seguiram a quem? Foi a Deus ou foi a Moisés? Deus ou Moisés? Claro que foi Moisés, eles não viram Deus? Quando Deus instituiu a igreja e os pastores, foi para você seguir os pastores pela palavra. Nada eu posso contra a verdade, senão pela verdade. Pastor que ensina errado, tudo bem, não merece ser seguido, mas o que ensina isso aqui tem que ser ouvido, respeitado e honrado. Então, você imagina uma coisa: as pessoas se rebelam contra a palavra, rasgam o sagrado e ainda acham que vão subir. Entendeu isso? Você diz assim, irmã, você precisa se lançar para Deus, fazer a obra, vestir uma farda. Não, bispo, o senhor já está querendo muito. Eu não sei o que é que eu posso querer mais do que uma pessoa convertida, fazendo a obra de Deus. Sabe, parece aquele pai que diz assim para o filho, meu filho, essa mulher é uma piranha, pula fora. E o menino, mas eu estou apaixonado, mas eu estou apaixonado.
Mas isso aí é uma piranha. Mas depois o que é que acontece com ele, gente? Levanta o dedinho assim, levanta o outro assim. Por quê? Porque ele não ouviu o pai que falou. Não ouviu o pastor que falou. Eu me lembro de uma moça que ela disse para mim assim: bispo, eu quero casar com fulano, porque ele é um homem de Deus. Só porque o cara pregava. Tem gente que pensa que só porque o cara prega ele é homem de Deus. Tem que ser muito mais do que isso. Aí ela: quero casar com ele. Eu digo: olha, com ele eu acho que você não devia casar não. Lembra aquela música do Didi Mocó? Pois é, com ele você não devia casar não. Aí ela disse: mas eu quero. Mas você não devia casar. Mas eu quero, né? Você não devia casar. Aí ela foi falar com a minha mãe para falar comigo: casa ele. A minha mãe enchendo meu saco: casa. Ela não quer? Então casa ela com ele. Eu digo: mãe, isso não vai dar certo. A minha revelação que eu tive de Deus é que esse cara não presta. Mas meu filho, ela quer porque ela ama, e ele diz que ama também. Case. Tá bom. Fiz o casamento. No dia das núpcias, Dejane, no dia das núpcias, ele espancou, estuprou e foi-se embora. Espancou, que ela ficou, sei lá, roxa de pancada. Quebrou os dentes dela com tanto murro que deu. E estuprou a mulher com quem ele casou. E foi-se embora para o Peru, porque ele era peruano. E eu disse 1 milhão de vezes: não case, porque não é bom para você. Esse cara não é um cara bom para você. Quis ouvir? Porque a Bíblia diz assim, ó, lá em 2 Crônicas 20:20: crede no Senhor e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então, se a pessoa não acredita em Deus e não acredita em pastor, ela vai sucumbir. Olha, tem gente que eu pastorei aqui 10, 15, 20 anos, aí chega um cidadão outro dia e começa a encher a cabeça do povo da igreja. Quando eu penso que não, foi-se embora. Que foi que eu... não, fulano chegou e levou. Eu digo: cara, o que adiantou eu pastorear 10, 20 anos essa ovelha? Qualquer um que chega derruba. Você sabe por quê? Não se firmou na verdade. Ouviu, mas nunca quis saber. E aí pensa que vai para o céu, mas não vai. Não é fácil. Não é fácil seguir a palavra, não. Porque você tem que quebrar o seu eu. Eu quero ser um vaso novo, então eu tenho que quebrar o vaso. Se você não quebrar o vaso, você nunca vai ser um vaso novo. Amém? Curve a sua cabeça, por favor. Senhor meu Deus, então em nome de Jesus, Pai, transforma essa vida agora. Transforma esse coração. Porque, meu Deus, eu posso ir até essa linha, mas daqui para frente só o Senhor pode. Eu posso falar, meu Deus, sobre o espiritual, e eu posso falar e devo falar sobre o pessoal, mas só o Espírito Santo convence o homem. Só o Espírito Santo pode convencer essa mulher a sair dessa vida de pecado e se dobrar diante da tua palavra e servir o Senhor com integridade de coração. Por isso eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor Espírito Santo faça essa obra agora, no coração dessa pessoa. Enquanto nós louvamos, eu quero que você se derrame na presença de Deus, que você ore pela sua família, pela sua casa, mas acima de tudo, pela sua própria vida, porque não adianta você achar que vai ganhar os seus se você primeiro não for ganho. Seu grande problema é querer ganhar os de casa, mas você nem ganhou a si mesmo. Você ainda nem se converteu. Você acha que tem uma fé, mas é a fé que Pedro tinha, uma fé que não trouxe a ele convertimento nenhum.